Você sabia que seu coração para quando você faz uma cirurgia cardíaca? Eu sou o Dr. Eduardo Belisário, sou médico cardiologista e intensivista e hoje nós vamos falar sobre cirurgia cardíaca. Disseram para você aí, você vai precisar operar o seu coração. E aí a senhora fica ali preocupada, o senhor fica preocupado ali como é que vai acontecer. Que tal de cirurgia é essa? Vou cortar o meu peito, peito aberto. Eita! O que vai dar certo, o que vai dar errado ali? Quais medicamentos que eu paro de tomar? Qual medicação que eu continuo tomando? O que vai ser no dia da cirurgia? Como é que é a cirurgia? Fica comigo até o final que eu vou te explicar todo esse passo a passo. Em detalhes eu vou te falar como é que vai ser o dia dessa cirurgia, como é que essa cirurgia acontece. Você está aí preocupado com a sua recuperação. Não se preocupe, fica comigo até o final que eu vou te explicar como é que vai ser desde o dia que você vai para a UTI, acabou a cirurgia, você vai para a UTI, até quando você estiver na sua casa, o que é que você precisa fazer. Uma das primeiras dúvidas que você deve ter é com relação aos medicamentos. E você deve estar tomando uma série de medicamentos aí, remédio para pressão, remédio para o coração, remédio para o colesterol, remédio para afinar o sangue. Bora começar por esse? Nós temos aqui dois grandes grupos, os antiagregantes e os anticoagulantes. Os anticoagulantes, esses são bravos, viu? Esse daí é para quem já teve uma história de trombose, tem problema de arritmia, eles tomam remédio para afinar o sangue. Você pode estar nesse caso aí, nesse grupo. Pode ser que você esteja aí tomando Marevan. Marevan é o mais antigo, tá? É um cumarínico, é uma medicação que afina bastante o sangue, você fica fazendo INR ali de vez em quando. E temos também os novos anticoagulantes, Rivaroxabana, Apixabana. Quem toma essas medicações deve sempre decidir junto com o seu médico. Porque você pode ter que parar e você pode parar, por exemplo, os novos anticoagulantes 48 horas antes do procedimento. Mas, por exemplo, o Marevan, você tem que parar 5 dias antes do procedimento e, às vezes, você precisa migrar para uma medicação. Sabe aquela injeçãozinha lá da barriga? Quem já internou talvez já tenha tomado essa injeção ali para evitar trombose, que são a heparina de baixo peso molecular, um nome popular aí conhecido, o nome comercial mais conhecido é o Clexane. Você pode ter que ir para essa medicação antes da cirurgia cardíaca. Portanto, os anticoagulantes, muito cuidado. Já os antiagregantes, que você pode estar tomando, que é o AS e clopidogrel, o AS e o prasugrel, medicações ali de nome difícil ali, mas que você pode estar tomando direitinho, o ticagrelor, que é o Brilinta, você pode estar tomando essas medicações aí. O que você faz com essas medicações? Principalmente esses clopidogrel, o Brilinta, esses você para, mas o AS você tem que continuar tomando. Já ficou comprovado que quem suspende o AS aumenta o risco de mortalidade, principalmente se for uma cirurgia de revascularização, se for uma cirurgia de ponte safena, ponte de mamária, é a cirurgia que você vai fazer. Então, muito cuidado, AS, continue tomando. Já o clopidogrel, o ticagrelor, você tem que pensar ali que você pode parar. Você para quanto tempo? De 5 a 7 dias antes do procedimento. Beleza? Terminamos aqui aqueles que podem afinar o sangue. E o tal do cilostazol, doutor? Também toma esse daí, pode afinar o sangue também? Pode. Existem outras medicações, até ginkgo biloba, pessoal. Muito cuidado com medicações fitoterápicas que talvez você esteja tomando aí. Inclusive, porque essas medicações podem estar também envolvidas na coagulação, como por exemplo a que eu acabei de citar, e você vai ter que suspender. Vamos agora para as medicações da pressão ali, os IECAs e os BRAs, que é enalapril, ramipril, a losartana, o famoso ARA2 ali, a valsartana, o Diovan, né? São essas medicações da pressão. O que você faz? Você toma até o dia da cirurgia, porque a pressão tem que estar controlada quando você for fazer o procedimento. E as outras, atenolol, metoprolol, que é o Celozoc, o Abloc, essas medicações, o que você faz? Você mantém essas medicações também. Se você não faz uso, não precisa começar, mas se você já faz uso dessas medicações, mantém essas medicações até o dia da cirurgia. E as estatinas, as medicações aí do colesterol, simvastatina, rosuvastatina, o Rosuvas, o Liptor, que é a atorvastatina, o que eu faço com esses remédios? Você continua tomando também, tá? Normalmente até o dia da cirurgia. E agora a gente entra aqui nos diuréticos. Tem furosemida, hidroclorotiazida. Os diuréticos, eles têm uma complicação. Eles podem aumentar muito o risco ali de você fazer hipocalemia, baixar o potássio. E o potássio é importante durante a cirurgia, é importante depois da cirurgia. Você pode fazer hipovolemia, que também é importante, não baixar demais, ficar desidratado. Então você para um dia antes, provavelmente. Você para 24 horas antes, você para essas medicações, tá? A não ser que você tenha insuficiência cardíaca, tá? Se você tiver insuficiência cardíaca, coração muito fraco,
essa é uma decisão que você precisa tomar direitinho com o seu médico sobre a suspensão desses medicamentos. Isso é muito importante. Existem aqui alguns hábitos que você deve cessar. Recebeu a notícia que vai operar o coração, parar de fumar, parar de beber. Porque isso daqui pode aumentar o risco de você ter complicações, aumentar o risco de você ter sangramentos, aumentar o risco de você ter infecções no pós-operatório. Então, pare de fumar e pare de beber imediatamente. Esses são hábitos ruins, mas nesse caso, você vai operar o coração, pior ainda. Duas coisas que talvez ali passam despercebidas, mas que você tem que se preocupar. Primeiro, seu estado nutricional. Tá? Então, existe ali uma albumina, isso mesmo, proteínas totais. Existe um examezinho ali onde a gente verifica a albumina, uma fração dessas proteínas totais, e isso é muito importante, porque hipoalbuminemia pode estar ligado a complicações no pós-operatório. Você vai precisar se recuperar bem. Então, talvez até valha a pena, antes dessa cirurgia, se preparar melhor. Uma consulta com um nutricionista, com um nutrólogo, melhorar o estado nutricional nos 15 dias antes do procedimento, pode tornar essa recuperação ainda melhor. Fique atento ao seu controle glicêmico. E aqui nós estamos falando de hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada deve estar abaixo de 6,5. Porque quando está acima, o descontrole glicêmico do pós-operatório, o estado inflamatório aumenta muito o risco de complicações também. Agora nós vamos para as 3 etapas de uma cirurgia cardíaca. Vamos lá para o dia da cirurgia? Nós temos no dia da cirurgia o pré-operatório, o intraoperatório, aquele momento mesmo da cirurgia, e o pós-operatório imediato. Do pré-operatório, você vai lá, tomou seu banho, internou direitinho, cada hospital tem um protocolo de internação, um horário de internação, depende do tipo de cirurgia que você vai fazer e qual horário que foi marcada a sua cirurgia, mas você está caminhando lá para o centro cirúrgico. Indo para o centro cirúrgico, vai tirar a roupa, vai tirar tudo, vai só com a sua batinha lá, vou te entregar na porta do centro cirúrgico para o anestesista, o maqueiro vai levando você, te entrega lá. Você entra no centro cirúrgico e aí você vai bater um papo com o anestesista, você já consultou, fez uma consulta pré-anestésica, já sabe do risco anestésico e ele vai começar o processo. Lá ele vai funcionar acessos venosos, tá? Vai passar uma sonda vesical. Por quê? Porque o débito urinário, o xixi, precisa ser bem controlado lá, precisa ser controlado durante toda a cirurgia. E ele vai fazer algumas medicações que vão te deixar sedado, medicações que vão deixar você sedado, medicações para você não sentir dor e medicações que nós chamamos de relaxantes musculares. Então essa anestesia geral mesmo, você vai ficar desacordado, como se você estivesse dormindo. Ela envolve todos esses grupos de medicamentos ali. Tá? Principalmente medicações analgésicas para que você não sinta dor e fique bem relaxado, procedimento bem tranquilo durante todo o procedimento. Então, depois que ele fez isso, ele vai funcionar uma artéria também para monitorar a sua pressão arterial de forma invasiva, para ter um controle muito melhor dessa pressão. Vai colher exames durante todo o procedimento. Então, ele colhe exames antes, colhe exames durante, colhe exames até logo no pós-operatório imediato ali para saber. O anestesista é que é responsável principal pela sua segurança ali naquele momento do procedimento. Você será entubado também. Claro, você vai ser colocado no respirador, vai ficar ali respirando sob ventilação mecânica e ele vai estar ajustando os parâmetros direitinho ali durante todo o procedimento. É muito importante que é a partir daí que ele vai dizer para o cirurgião cardíaco, olha, tá tudo bem, pode começar a cirurgia aí. O cirurgião cardíaco já está lá se paramentando direitinho, já se escovou, já se tirou todas as suas sujidades das mãos, está com a roupa apropriada, de máscara, está de touca. E aí ele já entra no centro cirúrgico vestindo um capote, que é uma outra roupa que ele vai colocar aqui, ali por cima da dele, totalmente estéreo. Ele vai, para poder começar o procedimento, luvas estéreis. Primeiro ponto que ele vai fazer, e aí junto ali da sua equipe, tem uma equipe que tem um auxiliar, um segundo auxiliar, tem um instrumentista, que é uma pessoa responsável por todos os instrumentos que serão utilizados durante a cirurgia cardíaca, tem um perfusionista, que é um outro profissional que nós vamos já falar sobre ele aqui, e aí você vai dar início. A primeira coisa que vai acontecer é que ele vai cortar a pele com um bisturi, pegar uma lâmina de bisturi e cortar aqui direitinho a pele. Depois disso ele vai com bisturi elétrico, porque ele vai cauterizando os locais para que não tenha sangramento, vai cortar a gordura subcutânea até chegar no osso, nesse osso aqui do peito que nós chamamos de externo. E a partir daí que começa uma coisa mais invasiva. Esse osso, ele é serrado, existe uma serra apropriada, uma serra para osso apropriada, e ele vai serrar esse osso todinho
para poder ter acesso às estruturas dentro do seu tórax. Depois disso ele vai utilizar um afastador para afastar direitinho para que ele tenha acesso a essas estruturas. Até chegar no pericárdio, que é o saco que envolve o coração. Vai abrir esse pericárdio e vai ter acesso ao seu coração. Depois disso, ele passa para uma fase que nós chamamos de circulação extracorpórea. Isso mesmo. Seu sangue vai ser retirado lá, vai passar do seu corpo, ele vai sair por uma máquina, lá para fora de uma máquina. Eles vão canular as veias que chegam no coração. Veia cava superior, veia cava inferior. Vão colocar 2 cânulas lá e vão drenar esse sangue antes que ele chegue no coração. Vai passar por essa máquina, vai ser oxigenado nessa máquina e depois ele volta, depois que ele recebeu o oxigênio, ele volta para a aorta, a nossa principal artéria do corpo, a artéria principal saindo ali do coração, que já é um sangue que foi oxigenado. Então, nós vamos ali fazer um desvio para que esse sangue não chegue ao coração. E aí é clipado direitinho essa aorta e o coração é parado ali, no que nós chamamos de cardioplegia. Esse coração para que ele possa ter acesso direitinho. Enquanto isso, a veia safena lá da perna já vai sendo preparada para que ela possa funcionar como ponte, para que possa se desviar o sangue lá da aorta e passar ele para as coronárias, para as artérias do coração. E aí você pode fazer uma ponte, 2 pontes, 3 pontes, 4 pontes, tá? E geralmente se envolve a artéria mamária. A artéria mamária, ela é uma dessas, ela é desviada do local originalmente, local anatômico, e colocada lá direitinho para uma das artérias principais do coração. Feito isso aqui nós estamos falando de cirurgia de revascularização. Poderia ser uma cirurgia de troca de válvula, mas o acesso cirúrgico, os tempos, eles vão ser praticamente os mesmos respeitados aqui. Esse é o intraoperatório. Depois disso você sai da SEC, você é retirado da circulação extracorpórea, o coração volta a bater direitinho, ele sai ali meio tonto, mas ele volta a bater e aos pouquinhos ele vai se recuperando. São feitas algumas medicações para ajudar nesses batimentos iniciais ali do coração, talvez até por algumas horas depois. E aí, depois disso, vai se fechar por planos. Todos os planos aqui que foram abertos, eles vão sendo fechados, inclusive o externo. É utilizado fios de aço inoxidável, que é não absorvível, enfim, que eles vão ser utilizados, são fortes mesmo. E até deixa nenhuma pontinha ali sobrando, deixa tudo bonitinho ali, aí fecha a pele, o tecido celular subcutâneo, fecha a pele e aí direitinho vai fechar todas as estruturas. Acabou a cirurgia. São colocados 2 drenos, na maioria dos casos, um dreno de mediastino, um dreno que fica aqui embaixo, aqui próximo, aqui, bem aqui próximo do estômago, bem aqui na boca do estômago, como popularmente se chama, né? Próximo aqui do apêndice tifoide, e você coloca aqui um outro dreno lateralmente. Isso pode acontecer. Às vezes só tem esse dreno aqui do meio, que é o dreno de mediastino. Então está falando da forma mais clara possível para que vocês possam entender direitinho. Depois disso, o anestesista vai começando a despertá-lo, ele vai despertando o paciente, vai começando a despertar você, para que você possa ser estubado ainda mesmo na sala de cirurgia. Em alguns casos não, em alguns casos o paciente é encaminhado para o CTI ainda entubado e é estubado lá no CTI pelo médico intensivista. Quando chega no CTI, esse paciente, então, você vai para lá, às vezes você vai meio acordado, meio grogue ainda, às vezes você ainda vai entubado, ainda tentando acordar ali, você vai para a UTI, ser recebido por toda a equipe multidisciplinar da UTI. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, toda a equipe multidisciplinar que está ali. Vai te receber e vai dar início aos cuidados pós-operatórios. Por quê? Porque seu organismo acabou de passar por uma transformação muito grande. O coração acabou de ser modificado ali. E ali você começa a fazer vários exames, porque você precisa afastar. Precisa fazer exame para saber se você vai receber sangue ou não. Precisa saber qual o risco de sangramento. Será que ele tem um risco de sangramento? E os drenos vão servir para isso. Vão servir realmente para saber se esse sangramento existiu ali naqueles locais onde foram manipulados, se está aumentando, se está diminuindo. Então os drenos vão servir para isso. E os exames de sangue vão nos orientar nesse sentido. Então você faz uma série de exames, a gente vai corrigir esses eletrólitos, que é o sódio, potássio, cálcio, magnésio, tudo precisa estar direitinho, normal, para reduzir o risco de você ter arritmias, de você ter complicações. Nós vamos já falar quais são as principais complicações que podem acontecer com você depois de fazer uma cirurgia cardíaca.
você vai fazendo esses exames de forma seriada e vai ajustando ali aquilo que precisa. O médico intensivista dentro da UTI vai fazendo cada ponto, em cada etapa ali, em cada horário, tudo isso para avaliar direitinho. Será que esse coração ainda precisa de medicação para ajudá-lo a contrair de forma melhor? Será que ele está conseguindo ter uma boa performance? Tudo isso é avaliado e tudo isso vai sendo ajustado ali naqueles momentos iniciais, naquele dia inicial do pós-operatório. Tá? No dia seguinte, já é um dia um pouco melhor. Já é um dia que geralmente você já está estubado, você não está entubado, tem nada disso. Você já consegue comer algumas coisas, isso mesmo, logo no primeiro dia lá você já consegue comer algumas coisas, já consegue mexer, mobilizar, mesmo com todo esse procedimento realizado. Esse é um dia bom. E aí você já começa a entender um pouquinho. Progressivamente essas medicações que você estava precisando ali para ajudar o coração, para ajudar o seu corpo, elas vão sendo retiradas. E aí você vai começando a trilhar o seu caminho. Logo depois, no dia seguinte, no segundo dia ou terceiro dia, você retira o dreno e aí você já vai poder começar a mobilizar mais, caminhar, sentar, fazer tudo isso. Então essa mobilidade que você vai ganhando, ela é progressiva e ela vai lhe ajudando a reduzir o risco de complicações. Então quais são as principais complicações que podem acontecer num pós-operatório de cirurgia cardíaca? Existem complicações agudas que vão ser logo nas primeiras horas, existem complicações que são subagudas nos primeiros dias, existem complicações que vão acontecer até mesmo algum tempo depois. Dentre essas complicações, há um risco grande de você ter arritmias, de você ter arritmias cardíacas. Esse coração novo, ou ele ganhou uma válvula nova, ou ele ganhou novos caminhos para receber sangue ali, e aí ele corre muito risco de você ele está num estado extremamente inflamatório, está se recuperando, ele está tentando se adaptar àquela situação, e corre o risco de você fazer arritmias, o coração bater fora do compasso. Corre um risco muito grande de você ter infecções. Por quê? Porque esses micro-organismos, essas bactérias, elas se aproveitam da fragilidade desse momento de convalescência que você está passando, que você está se recuperando, para se aproveitar e causar um processo infeccioso. Nós já falamos dos drenos, né? Que a gente utiliza os drenos ali para avaliar direitinho como é que está o débito, aquele local onde foi manipulado dentro do seu tórax, se tem ou não ali um sangramento. Então, tá aí uma outra complicação que pode acontecer, que é o risco de sangramentos, né? Sangramento excessivo, então isso também pode acontecer. Existe o risco, por exemplo, de você ter um AVC. É uma complicação rara, mas também pode acontecer. Lembra que a gente falou que manipula a aorta, mexe na aorta, entra no que nós chamamos de circulação extracorpórea, o sangue passando por uma máquina? Então, isso sim pode acontecer. É uma complicação mais rara, mas pode acontecer de você ter um AVC. Tá? É uma complicação e você precisa estar ciente quando você vai passar por esse tipo de cirurgia. Tem procedimento anestésico. Nós falamos aqui que você vai fazer uma cirurgia geral. Se você pode também acontecer complicações anestésicas, tá? Então pode acontecer que em algum momento da anestesia você passe ali por alguma situação que leva às complicações. Por isso que é tão importante essa consulta pré-anestésica, a consulta com o cardiologista que você faz antes, com o cirurgião cardíaco, todos os exames que você faz de pré-operatório, mesmo quando você está se preparando para fazer esse procedimento. Existe o risco de trombose? Existe sim. Existe o risco de trombose venosa profunda, porque você vai passar um momento ali que você vai ficar mais parado, imóvel, principalmente nas primeiras horas. Então existe uma série de coisas, compressor pneumático de membros inferiores, as medicações que você vai tomar ali, anticoagulantes profiláticas logo depois que você operar, algum tempo depois que você operar, para tentar reduzir um pouco esse risco. Mas esse imobilismo que você passa, todo o estresse que você passa orgânico por conta da cirurgia, aumenta o risco de você ter uma trombose sim. Por isso que cada vez mais hoje se preconiza que você mobilize o quanto antes esse paciente. Você comece a sentá-lo o quanto antes, você comece a mobilizá-lo o quanto antes. Então isso pode ser sim um risco, uma complicação ali. Existem problemas de complicação da ferida operatória. Pode ser que você tenha dificuldade de cicatrização da ferida operatória. Então, isso aqui não é para te assustar, é simplesmente para te esclarecer que existe uma série de complicações que podem acontecer que você precisa estar ciente. Por isso que é importante todas aquelas medidas iniciais lá para tentar reduzir um pouco o risco dessas complicações.
Quanto tempo você fica internado? Isso é uma pergunta geralmente comum também. As pessoas perguntam, poxa, quanto tempo eu vou ficar internado? Em geral, é de 7 a 10 dias. Você passa ali de 3 a 5 dias na UTI, depois disso você vai para o quarto, termina essa internação no quarto. Esse tempo pode variar um pouquinho de casa para casa, mas em geral de 7 a 10 dias é o tempo que você passa internado, depois você faz a cirurgia cardíaca. Depois desse período você é liberado para casa, às vezes com uma semana você é liberado para casa e a recuperação continua em casa. Quanto tempo demora essa recuperação? Quando é que eu vou estar bem, doutor Belisário? Quando é que eu vou estar bem depois que eu fizer uma cirurgia cardíaca? Em geral, em até 6 meses, tá? Então ela demora essa recuperação de semanas até meses. E a cada mês, a cada semana que vai passando, você vai ganhando autonomia, você vai voltando a fazer as coisas que você fazia anteriormente. Uma das coisas que acontece, que é até um pouco engraçado, é a mudança do hábito alimentar. O paciente vai ficando ali um pouco mais enjoado para comer, não se preocupa com isso não, isso vai voltar ao normal. Perda de apetite, ele já não sente o sabor ali de algumas coisas, isso em geral, passado algumas semanas, isso começa a melhorar bastante. Você pode ter problemas e distúrbios do sono, que podem durar até 3 semanas depois de você ter alta. Tá? Isso também é esperado, isso também pode acontecer. O ideal é que você faça uma higiene boa do sono, não use telas antes de dormir, não faça alimentações muito volumosas logo antes de dormir. Faça uma boa higiene do sono para que você possa dormir e descansar direitinho. Esses são alguns cuidados que você tem que ter. Dor. A dor, ela vai ser acontecendo ali num processo de recuperação, mas você vai sair com medicações para controle da dor. Então você vai sair tomando medicações para controlar direitinho essa dor. É muito importante que nesse processo de reabilitação você respeite seus limites. Então se você tiver dificuldade em alguns movimentos, peça a ajuda de alguém. Não vá tentar fazer isso sozinho, porque senão você pode ter o risco de complicações, pode aumentar a dor, você pode trazer alguns problemas para você. Então nos dias iniciais você vai realmente precisar de ajuda ali. Uma coisa interessante, cabeça, né? Cabeça é uma coisa que pode te atrapalhar um pouquinho. Alterações emocionais. Por que isso acontece? Não é fácil, é uma cirurgia grande, grandes cirurgias depois, tem um pós-operatório um pouco mais, vai ser uma evolução um pouco mais lenta, você vai aos pouquinhos melhorando, mas depois de 6 meses, como eu disse, você vai ter vida normal, mas é natural. Inclusive eu falo isso para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que tem um pai, uma mãe, tem um tio, tem alguém que vai se operar do coração e que você vai estar próximo ali, você vai estar ajudando. É muito importante que você seja um pouco mais compreensivo também, porque é difícil e essas alterações elas vão acontecer. Tá? Pode ter um pouco mais de raiva, um pouco mais falta de colaboração, porque você está limitado. O paciente fica um pouco mais limitado para algumas atividades. E aí você entenda que você vai ter dias bons, você vai ter dias ruins, e você tem que aprender a lidar com isso daí. O que eu sugiro geralmente, quais são as recomendações para esse paciente, para que ele possa vencer isso? A primeira coisa é a questão do sono, que a gente acabou de falar, né? O sono é muito importante, então uma boa noite de sono, descanse direitinho. Mas os hábitos comuns, assim, procure fazer esses hábitos, que eles são hábitos que mandam uma mensagem lá para o seu cérebro de que as coisas estão melhorando. Então, vista-se direitinho todos os dias. Então, não é para ficar sem se vestir de forma adequada, tente se vestir direitinho. Tente escovar os dentes direitinho, tente fazer as coisas que, por exemplo, caminhe pela sua casa. Tá? Caminhe direitinho pela sua casa, não fique só no sofá, na sua poltrona, o dia todo. Então, tente fazer essas coisas, cara, mas é claro, sempre ali respeitando os limites dessa recuperação, tá? Pode receber visita, se essa visita não estiver doente, pode, tá? Se não estiver gripada, se não estiver coincidentemente com nenhum quadro infeccioso, respeitar aqueles primeiros dias ali, você pode receber visitas, vai fazer muito bem para você. Converse com as pessoas, telefone, responda às suas mensagens, isso faz muito bem para você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse assunto, se inscreve nesse canal. Eu sou o Dr. Eduardo Belisário, sou médico cardiologista e intensivista. Nós estaremos aqui todas as semanas falando sobre os assuntos do seu coração. Se você ficou com alguma dúvida, me pergunta aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em esclarecer para você.